Oi. Eu cresci na igreja, sei os mandamentos todos e o que Cristo fez para dar-nos salvação. A história toda sei de cor e posso lhe contar detalhes do caminho até o Calvário. Mas porque Jesus me ama, eu não sei o que responder, mas jamais serei o mesmo, pois mudou meu ser ao se tornar tudo para mim. É mais que uma história, ele é o verbo registrado na Bíblia. Ele é o ar que respiro, a água da vida, é o chão para os meus pés.
apresenta-lhe Jesus. Ele quer ser seu Salvador e Senhor, será seu Rei e amigo. Tudo que você espera e mais. Ele é voz que ressuscita os mortos. Ele é o pão que nutre e sustenta. Ele é a calma na cova dos leões. É o pastor que busca a ovelha. Ele é a mão que se estende para salvar quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo. A vida é repleta de problemas, mas bem perto de você Ele estará. Se você cair, Ele o carregará. Estará presente quando necessitar. Ele é voz que ressuscita os mortos. Ele é o pão que nutre e sustenta. Ele é a calma na cova dos leões. É o pastor que busca a ovelha. Ele é a mão que se estende para salvar quando as ondas crescendo estão. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo. Ele é o grito que derruba as muralhas. Ele é música que se ouve na prisão. Ele é a graça que levaria a sua cruz. É a história da sua redenção. Toda vez que você orar em lágrimas, Ele será a resposta ao seu coração. Ele é o quarto homem sempre ao seu lado, ao andar pelo fogo, ao andar pelo fogo, ao andar pelo fogo. Nesses dias cheios de confusão, nessas noites de tristeza e dor, quando toda a nação em angústia está, gemendo sem ver solução, desde os dias de Adão ouço um
e o resgate por Jesus pago foi ser feliz. Oh, ser então feliz, feliz. Cada erro que tu cometeste foi pago pela graça de Deus, o Senhor. Ser então feliz, feliz. Mestre, quero ser um discípulo Mestre, quero ser um discípulo Eu quero ser um novo ser, eu quero estar aonde estás. Mestre, quero ser um discípulo Nos combates tenho sido vencedor, mas ao vencer eu também posso me ferir. Falam por aí que a minha força é demais, sem ver que no meu peito eu escondo meu pesar. Saibam, pois, que ao cair eu oro a meu Deus. Saibam quem é que me levanta se estou só. Espada e punho estou a chorar, pois dentro da armadura só um menino há. Se tomares as asas da alva, sabes extremos do mar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Meu irmão e minha irmã, as mãos nos demos pós, lutemos com Jesus contra o mal. Os perigos e temores não nos podem assolar. O amor de Cristo nos susterá. O amor nos susterá. Sim, nos susterá. O amor nos susterá. Presente. Se você for como eu, ansiosa ou ansioso, sabe o quanto é difícil viver no presente. Quando falamos de tempo, passado, presente e futuro, as pessoas dizem que o excesso de passado causa depressão e o excesso de futuro
causa ansiedade. E a questão é, como viver o hoje? O hoje é muito complexo, porque ao mesmo tempo que eu consigo visualizar, que eu consigo ter esse tempo em minhas mãos, ao mesmo tempo eu não tenho. As palavras que eu estou falando aqui para vocês já se tornaram passado. É muito rápido. Mas a Bíblia diz em Jeremias 29:11, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de fazê-los prosperar, planos de dar a vocês esperança. E em meio a toda essa bagunça desse presente que já é passado, nós encontramos um Deus que está sempre presente, um Deus que é tão infinito que não se perde no tempo, porque Ele controla o tempo. Ele se faz presente em todos os momentos, na felicidade, na tristeza, na dor, na angústia. Ele fala que mesmo em meio ao vale da sombra da morte, Ele nunca está longe de nós. E por meio de uma música, talvez, como é bom quando ouvimos uma música e ela nos traz lembranças, sentimos aquela conexão imediata com o momento que estamos vivendo. E quando existe esse alinhamento, sentimos aquecer o nosso coração. Um conselho: aproveite o hoje. Aproveite este momento. Aproveite e viva o hoje. Este é o presente que o Deus que está sempre presente nos dá. Talvez
anjos Sou Barrabás, rebelde, preso, morrer foi sentença pra mim. Levado a Pilatos, fui posto ao lado dele. Alguns o chamavam de rei. Quando gritaram, crucifique-o, liberdade foi dada a mim. Qual ser humano culpado de nada sofreria em meu lugar? Pregado em uma cruz, vergonha e desprezo, morreu em meu lugar. No Calvário, pra alguém como eu, pra alguém como eu sou Tomé, por 3 anos o segui, vi todos os milagres e sinais. A tumba vazia está, dizem que está vivo, mas não consigo acreditar. Então na minha frente Jesus mostra os dedos em suas mãos. Qual ser humano abraça e ama quem duvida e questiona assim? Nem me pergunto se foi aceito, pois tirou meu medo e dor. No Calvário, pra alguém como Meu nome é Pedro, conhecia, eu amava, mas naquela noite eu falhei.
Eu prometi que não o deixaria. Minha vida estava pronta a oferecer, mas em seu julgamento, aquecendo-me ao fogo, 3 vezes eu neguei. O ser humano tem misericórdia com quem tropeça e cai. Não há quem mereça ou sozinho consiga, mas o perdão me abraçou no Calvário. Pra quem
os problemas e mesmo em meio ao pranto e dor, permita-me voar pra glória, trocando a paz e eu decidi seguir a Cristo, seu nome sempre servirei, e não terei maior chamado que cantar quão grande é seu amor. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinho, meu temer-se, oh aleluia, eu decidi, estou seguindo a Jesus Cristo. Este caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Estou seguindo a Jesus Cristo. E neste caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo. Declararei que Deus é fiel, darei a vida pra missão. Se for sozinho, meu temer-se, oh aleluia, oh aleluia, oh aleluia. Eu decidi, sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. Hoje meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Junto à fonte do
chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não, mais tristeza nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver nesse lugar é ver Jesus abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, Mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar, vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Louvado seja o nome de Deus. Eli, eu soube hoje que essa música alcançou mais de 1 milhão de visualizações, é certo? Me deram essa informação? Quanto? Olha, o pastor está mentindo 30 vezes. Essa música alcançou 30 milhões de visualização. Você não diz amém? 29 milhões de visualizações no Facebook. Sabe o que é isso? Todo ser humano percebe que aqui não é o nosso lugar, aqui não é o nosso lar. E quem conhece Jesus, segue a Jesus e está voltando para casa. Nós somos peregrinos estrangeiros. Ele, não sei se eu pedi demais, mas lá no meio da vigília, no encerramento, tem que cantar de novo essa música, hein? Para dar 30 milhões e 2 visualizações, que 2 vão ser daqui, tá bom? Eu quero chamar a doutora Nelly Brandão. Nós vamos orar a Deus e em seguida nós vamos receber aqui um homem muito querido para essa igreja. Nós vamos fazer uma pequena entrevista com ele. Está tudo não combinado, tá, doutor Belizar Marques? Vou começar perguntando a tua idade, tá? Então vai se preparando aí, porque assim é o que eu gosto, é tudo assim no peito. Como você é mineiro, é na raça, né? Doutora Nelly. Vamos nos colocar de joelhos. Esse momento, nós iremos orar pelos pais que perderam seus filhos. Santo e bondoso Deus, nosso Senhor amado, nosso Senhor e Salvador, nós estamos aqui mais uma vez ajoelhados na Tua presença. Neste momento, Senhor, para fazermos esse pedido, que Tu acalentes, que Tu cuides das pessoas, dos pais que perderam seus filhos. Nós
que ainda não passamos por esse sofrimento e esperamos não passar, porque é um curso da vida que é quebrado. Os pais foram feitos para irem antes dos filhos, mas infelizmente sabemos que essa não é a realidade de todos. E na nossa pequena capacidade humana, não conseguimos mensurar o sofrimento, a dor, muitas vezes o desespero daqueles que passam por tal situação. Mas sabemos que Tu, no Teu infinito amor, sabes como confortar essas pessoas. E nós, aqui da comunidade UNASP, os familiares, os amigos, as pessoas que estão perto dessas pessoas, que sejamos, como foi cantado aqui, anjos, para minimizar o sofrimento dessas pessoas. E queremos Te pedir também, Senhor, que nos capacite, que nos oriente como agir em cada momento, quando falarmos com os nossos queridos. Queremos também agradecer, porque nós estamos aqui buscando a fonte do amor. E queremos pedir, interceder por essas pessoas, que elas fortaleçam a fé em Ti para passar por esses momentos difíceis. Muito obrigada, meu Deus, pelo Teu carinho, porque na Tua sabedoria colocas pessoas, profissionais, que sabem nos preparar para este momento. E já com este pensamento, quero Te agradecer a presença do Dr. Belisário, que foi inspiração para muitas pessoas e continua sendo. E que neste momento ele seja iluminado por Ti, que nós possamos sairmos fortalecidos e principalmente os pais que estão com os corações feridos saiam, Senhor Deus, embalados pela Tua palavra, na certeza que nós todos vamos para este lar que Tu foste preparar. E lá não teremos tal sofrimento, pelo contrário, teremos alegria, veremos nosso Senhor e Salvador, e sim, seremos todos felizes. Muito obrigada, porque Tu conheces nós não sabemos os porquês, mas Tu conheces o paraquês, e para tanto prepara-nos. Essas bênçãos nós Te pedimos, confiando no Teu amor, na Tua paz, que só Tu podes dar. Muito obrigada, meu Deus, pelo Teu cuidado. Tudo Te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Louvado seja o nome de Deus. Convidamos então o Dr. Belisário Marques. Um amigo meu, pastor, em viagem aí pelo sul do Brasil, leu uma frase no para-choque de um caminhão: deveria ser proibido um filho morrer antes do seu pai. O meu morreu aos 30 anos, alguma coisa assim. O luto. Eu creio que nunca você e eu vivemos tão próximos da morte, do sofrimento, do luto e da dor. E nós estamos aqui ainda hoje. Uma pessoa de fora de São Paulo me procurou, sabendo está tendo um evento no Salão de Atos, ali no Salão Nobre. Nós trabalhamos juntos no Rio de Janeiro e eles perderam um filho. Assim, pegou a Covid, um jovem saudável, mas graças a Deus ele dormiu em Cristo Jesus. E a mãe veio até aqui, nós oramos. Deixa eu pegar o microfone higienizado aqui, por favor, Oscar. Muito bem. Dr. Belisário Marques. Boa noite. Como vai o senhor, pastor Gil? Eu estou muito bem. E o senhor? Muito bem, obrigado. Se eu fosse usar a linguagem da Bíblia, porque é Bíblia que eu vou perguntar para o senhor, né? Quantos lhes são os anos da sua experiência, como diz a palavra de Deus? Com o trabalho? Ou de vida? O trabalho é 90, não, de idade só. Então tá bom. Qual que você quer? Gostei do seu bom humor. Por isso que ele vai viver bastante. Geni, tu se prepara, viu? Que ele vai ficar viúvo, ele vai casar de novo, Geni. Porque com essa alegria toda, a Genizinha é a esposinha, casado há 120 anos, né? Mas que idade o senhor tem? Eu tenho, daqui a pouquinho, 90. Daqui a pouquinho? Pois é, né, Nani? Vai fazer 90 anos ou já fez? É por esses dias, né? Que dia que o senhor faz aniversário? Vai, fala logo. Não estou pegando, está muito doido, muito velho.
Tá, o senhor não está ouvindo. Quando o senhor completará 90 anos? Próxima semana. Próxima semana, olha só, 90 anos. Vamos dar uma saudação ao doutor Belisário. Ele é uma pessoa extremamente querida nessa comunidade. Pode chegar aqui mais perto. Aqui está o passador. Quantos anos de profissão como psicólogo? Bom, eu comecei muito cedo, né? Eu comecei a ouvir as pessoas aos 5 anos de idade. 85 anos de profissão. Então, porque eu trabalhava num bar da família, numa venda, e eu cuidava da venda nas horas que não tinha freguesia no interior. E é claro, sempre no interior também tem algumas pessoas que gostam de beber. Então, nas horas que não tinha freguesia, eu tinha a minha freguesia. Muito bem. Que eram os bêbados, pobres, que chegavam lá no consultório e pediam muito pouca pinga, ou cachaça, como a gente falava lá. E eu geralmente dava para eles o triplo, o quádruplo do que eles queriam. Em poucos minutos eles passavam a me contar a história. E eu... Então o senhor começou como psicólogo da cachaça? Eu comecei pagando para ouvir. Depois eu mudei para receber para ouvir. Interessante. Aí eu mudei. Agora... De profissão mesmo, como formado com doutorado, de 53 até agora. Wander, você que é bom de matemática, de 2001, voltando para 53, dá quantos anos? 68. Hã? 68. 68 anos. A gente trabalha 35, 40 anos, né, pastor Rafael? E a gente tem que olhar para eles. Doutor Belisário, a última pergunta. Eu imagino que nesses anos todos o senhor teve muitos contatos ou pessoas que lhe procuraram no momento da dor, do luto, certo? Por isso nós convidamos o senhor. O tema do doutor Belisário será conhecer e conviver com o luto. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Como a doutora Nelly orou aqui, o senhor é uma inspiração. Obrigado. Para nós, para a igreja. E que Deus continue dando forças para o senhor para continuar. Continua clinicando? Sim, todo dia. E aos domingos, às vezes. Aos domingos também? Às vezes. Que bênção. Que Deus use o senhor. Muito obrigado por sua presença. Obrigado. É claro, para cuidar, claro que para falar desse assunto não é muito fácil. E antes de falar qualquer coisa, boa tarde para todos. É um prazer estar aqui, sempre me sinto honrado de estar aqui. E gostaria também de convidar aos telespectadores, aqueles que estão assistindo online, para que possam ter algum conforto naquilo que nós vamos falar hoje. Como vocês vão ver o título é Conhecer e Conviver com o Luto. E eu fiquei pensando 1000 maneiras de começar, e eu vou começar pelo fim, porque eu sou meio atrapalhado, e às vezes eu me confundo com as coisas. Confundia antes, agora eu estou mais confuso, porque além da preocupação de ter que falar aqui para vocês, eu tenho a preocupação de chegar até o fim da palestra, porque a gente nunca sabe muito bem o que vai acontecer. Por exemplo, aqui eu vou ter uma cadeira. Eu não sei se eu vou cair dela ou não. Na hora que eu falei com a Geni, que é minha esposa, a quem eu devo muito, ela falou, você vai ter cuidado, porque se cair vai ficar feio. Então, eu vou agradecer ela tudo ele. Então, aí vai ser um pouco mais confortável. Está ótimo, está ótimo. Eu gostaria de começar com vocês com uma coisa que me inspira muito, que está no livro de Romanos, no capítulo 5.
é um versículo, ou são 2 versículos, que eu gostaria de começar com vocês, que precisaríamos pensar um pouco mais neles, porque às vezes a gente lê, e eu gostaria de começar dizendo para vocês que a gente ter informação não adianta nada. Você simplesmente tem aquilo acumulado no seu cérebro, na sua memória. Toda informação precisa ser transformada em ação. Quando você transforma a informação em ação, então aí você conhece. Por isso o título hoje é Conhecer. Isso é transformar em ação aquilo que você sabe. Porque se você transformasse o que você sabe em ação, você não teria tanta dificuldade de se adaptar à vida e de viver uma vida melhor, mais tranquila, mais satisfeita, com menos ansiedade. Mas o que acontece? Nós sabemos, mas não praticamos. O adventista do 7º dia, de acordo com Helena White, era para ser a pessoa mais feliz do mundo. E às vezes nem é isso que a gente encontra quando vai fazer uma pesquisa real da vida. Então veja o que diz aqui Romanos 5, 3 a 5. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Veja o que diz para você fazer: se gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, algumas traduções dizem paciência e outras dizem perseverança. Tanto uma como outra é adequada. Mas primeiro você vai começar que a tribulação cria paciência. E quem vai para o céu, lá em Apocalipse 14, 12, ou 12, 14, diz o seguinte, que quem vai para o céu, quem é o povo de Deus? Aquele que pratica a perseverança, ou outras traduções dizem paciência, principalmente antigamente. Então são 2 coisas importantes, tribulação, paciência. E a paciência, de acordo com a continuação do versículo, produz o quê? A perseverança produz o quê? Produz a experiência. E nós vamos citar para vocês muitas experiências que a pessoa sente, o que ela passa quando ela está em luto, que é tudo adequado, não tem nada errado. Agora, quando você tem com você, dentro de você, internalizado e transformado em ação, que é a tribulação, você sofre, paciência, você tem, experiência, você tem, aí você alcança o quê? Quem quer falar? Quem está vendo na Bíblia? A esperança. E agora, qual é a única coisa que não falha? O que diz aí? A esperança nunca falha. Então, se você quer vencer o luto, lembre-se dessas 4 palavras do apóstolo Paulo. Muito bem, mas eu não quero me meter nisso, porque o pastor vai falar sobre o lado espiritual. A psicologia e a religião estão cada vez mais interrelacionadas. Há pelo menos uns 6 livros, deles eu devo ter 4 comigo, que são escritos pela Associação Americana de Psicólogos, a relação entre psicologia e religião. E a Associação de Psicólogos, a Associação Americana de Psicólogos, tem uma revista só relacionada, ou um jornal só relacionado com psicologia e religião. Um estudo científico dessa relação. Só que uma coisa não é igual à outra.
A religião está preocupada com a salvação da pessoa. E a psicologia está preocupada com a vida da pessoa nesse mundo. É para curar, não é para salvar. É óbvio que uma pessoa saudável pode ter uma conduta espiritual melhor. Então, aqui que entra uma relação. Elas se cruzam em determinado momento. Mas quem é psicólogo é psicólogo. Você não pode ter um consultório para ensinar religião. Isso seria charlatanismo. E o contrário também não. Você não pode invadir o campo um do outro, porque isso seria antiético para as duas profissões. Bom, por enquanto chega da parte religiosa. Antes de 7 anos, eu já tinha passado por 5 lutos. O primeiro luto foi da minha avó, quem eu era muito dedicado ou muito paparicado. O segundo luto foi com uma galinha. Eu quase morri quando perdi a minha galinha. Vocês dão risada, mas aquela galinha era a minha esperança. Por quê? Porque a minha avó tinha dado a galinha e falou, aqui está a Belisário, essa galinha vai botar ovos, eu tinha 3 anos, você vai vender e vai ficar milionário. Caramba, em pouco tempo acabou todo o meu dinheiro na minha cabeça, que eu seria o grande milionário. E até hoje eu estou lutando para ver se chego lá, mas não vai dar. Então, veja, esse foi o segundo. Logo em seguida, morreu um tio, que era também o tio mais querido da nossa família. Aí depois, um primo. Aí depois, a minha própria mãe. Além do fato de que lá na roça ou na fazenda, você está vendo a morte o tempo todo. E às vezes você tem um animal de estimação, mas de repente aquele animal separa de você, ou porque ele é vendido, ou porque ele morre, ou por alguma outra razão qualquer. O que fazer? Se desesperar? Quando você perde, você desespera. Tem jeito? Não. Você vai sofrer. Agora, você não precisa sofrer. Vou fazer já de início uma diferença. Quando você perde ou você sente uma emoção negativa, e infelizmente esse encontro vai focar muito a emoção negativa, o que acontece? Você sente uma dor emocional. E chega a ser até física. A dor tem cura. Mas o sofrimento não tem cura. Porque ninguém sabe o que é. E cada um cria o seu sofrimento. Já pensaram nisso? Nós vamos mostrar para vocês, ou então vamos já deixar claro para vocês, como é que você cria o sofrimento. Porque a emoção dói. Aquela dor é para você parar, analisar a emoção, identificar a emoção, tomar decisão o que fazer com aquela emoção, para você fazer a escolha. Se você não respeita a emoção, o que vai acontecer? Ela não vai passar. A emoção em si vai passar, mas o sentimento ou a afetividade contida na emoção vai permanecer, só que você não tem consciência dela, porque você nega. Então, o que vai acontecer? Ela vai voltar sempre, ela vai estar doendo sempre. Você não tem consciência, você não pensa naquilo, mas ela está lá destruindo as suas energias, sem você perceber. Então, você tem que ouvir a sua emoção, daqui a pouco eu vou mostrar isso em detalhes.
Você tem que respeitar a emoção para você sair da situação que ela está mostrando que você precisa sair, porque aquela situação para você é desagradável. De vez em quando eu sou muito atrevido no trabalho. Quando eu tenho chance, eu pergunto para a pessoa umas coisas bem profundas que eu quero entender o ser humano. E a coisa era muito desagradável. E eu falei para ela, mas escuta, você não sente nada? Você não sente mal? Você não sente nada, nada? Não, doutor, eu não sinto nada. Eu falei, mas nada, nada, nada? Ela falou, não, nada. Eu falei, mas você tem certeza? Aí ela, eu faço igual Jesus fez com Pedro, perguntou 3 vezes, na terceira vez ele falou a verdade. E chorou. Aí eu pergunto, aí ela falou, doutor Bejar, você sabe, né? Um pouquinho a gente sente. E por que você não ouve? É uma pergunta que ninguém tem resposta. Por que você faz? Um jogador que veio fazer terapia, numa noite, ele perdeu todo o dinheiro, numa noite. Perdeu o carro e perdeu o apartamento. Tinha 2 filhos, a esposa para sustentar. Perdeu tudo. Por sorte dele, ele não sabia, eu tinha a pessoa que ganhou. Agora veja, agora foi ele. Ele que o que perdeu me ensinou. Porque eu perguntei para ele assim, mas, puxa, na hora que você estava jogando aquilo ali, você estava perdendo, você sabia que não era seu dia de jogar? Porque quando você começa a perder, não vou dar regra, mas não é bom. Então, aí eu falei para ele, escuta, você não sentia nada? Não, doutor Bejar, eu só queria recuperar o dinheiro perdido. Eu falei, mas não tinha lá dentro de você alguma coisa que acontecia, alguma luz? Eu falei, mas nem uma luz amarela? Não, não tinha luz amarela. Eu falei, mas e uma vermelha? De vez em quando dava uma piscada assim, mas eu tirava ela da cabeça. Veja bem, a emoção estava lá dentro dele, mostrando para ele o sentimento de culpa nesse caso. Isso é que é a emoção, é para isso que ela serve. Muito bom. Vamos agora começar. Conhecer. Conhecer, veja bem o que quer dizer você conhecer. Para você conhecer uma coisa, você precisa respeitá-la. Para respeitá-la, você precisa vê-la. Você precisa aceitar. Aceitar não é simplesmente assimilar aquilo e abandonar, não. Quando você aceita um sentimento, você vai penetrar nele, você vai se aprofundar nele. O que mais? Conviver. Conviver é adaptar-se. É habituar-se com aquilo. É ter aquilo sempre presente com você. Você vai ter sempre o luto presente com você. Você não vai poder se livrar do luto, então você vai precisar aprender com ele. É claro que tem algumas coisas que você precisa fazer para chegar lá. E essas coisas que eu pretendo mostrar para vocês. Então, vamos começar pelo seguinte. Vamos pedir a Vicky, o Vitória Stopassoli, para me ajudar. E... Obrigado. Tá. Eu vou... Onde que vai apontar? Então, vamos lá. A morte não tem sentido. Nós falamos muito pouco da morte, porque não é agradável. Mas nós deveríamos falar mais. Às vezes, quando a pessoa que eu estou conversando fala da morte,
Eu falo para eles, não, eu tenho pouco tempo para viver. Que isso, doutor Belisário? O senhor está jovem. Eu dou risada. Porque como é que eu estou com 90 anos, vou estar jovem? Estou sentado em vez de estar de pé, andando para lá, para cá. Eu sei o que acontece. Ninguém vai muito longe. Passa um pouco de 100, tudo bem, mas não sei se eu vou passar. Eu não sei se a hora que eu sair daqui eu caio na escada. Quem vai saber? Ninguém sabe. Então não vamos falar nisso. Tem pessoas que dizem, não vamos falar nisso. Não, aquilo que você tem medo é que você deve falar. Porque aí, por exemplo, a pessoa falar que eu vou morrer amanhã ou depois, está tudo bem. Eu já sei disso. E creio nisso. Por quê? Porque eu falo da morte tranquilamente. Então, veja, a morte é um mistério, chamado mistério do absurdo. As duas coisas são absurdas. O mistério é absurdo e o absurdo também é absurdo. Já pensaram? Você pode pôr a frase dos dois jeitos que você quiser. O mistério é desafiador. Tão desafiador que nós jamais conseguimos penetrar nele. O que mais? Apesar da morte ser temida, veja como a coisa é complicada. Apesar dela ser temida, é ela que dá sentido para a vida. Por quê? Porque nós estamos sujeitos ao tempo, e é ela que nos ensina a usar o tempo. E agora surge um problema, porque eu falei para vocês que vocês jamais viverão longe do luto. Porque a morte, o medo da morte, faz o que com a pessoa? O que faz? Cria a ansiedade existencial. Ela mostra para você que você é limitado, que você é finito. E nós não gostamos disso, nós queremos ser infinitos. Nós queremos dominar o mundo e o universo. Muito bom. E o luto é normal, o luto é real na vida de todas as pessoas. Claro que umas têm a infelicidade de passar por ela muito cedo, outros têm a infelicidade de passar por ele muito mais tarde. Eu fico pensando, qual dos dois está mais preparado para a vida? Aquele que passou cedo ou aquele que vai só compreender a morte muito mais tarde na vida? É difícil você responder, nem sei se teria resposta. Nós temos, o que é o luto? É uma perda, é uma reação a uma perda. Perda de uma pessoa, perda da segurança, perda da confiança, perda de uma pessoa qualquer, em várias dimensões do relacionamento, perda da autoestima. Você perde muitas coisas. Aliás, quando você toma uma decisão, você perde. Hoje estava conversando com a Geni sobre isso, e ela fez umas perguntas, e eu fiz um esquema para ela. Cada ponto da vida, você tem um conjunto de escolhas com várias alternativas, mas quando você escolhe uma, naquele momento, naquele instante da vida, passou. Todas as outras você perdeu. E às vezes você tem 4, 5, 6 oportunidades. Imagina uma moça no colégio para escolher um namorado. Ela tem o dormitório inteiro. Ou não? Ela tem o rapaz também, dormitório feminino inteiro.
Mas na hora que ele escolhe uma, naquela fase, naquele momento, dançou, não pode ter mais ninguém. Perdeu todo o resto do dormitório. Já pensou? Quando eu penso nisso, eu falo, puxa vida, quanta oportunidade perdida. Nossa, Genise. Muito bem. A perda mais dolorosa é exatamente a morte. Se bem que, para algumas pessoas, há outra coisa que é mais dolorosa. Mas a mais dolorosa, essas outras coisas apontadas, vêm em segundo e terceiro lugar. A primeira é a morte. Onde vocês descobrem isso? Numa escala de avaliação do estresse do ser humano. Numa pessoa chamada Thomas Holmes e outro é o R.H. R-H-E. Então, esses dois fizeram uma escala de 43 itens. As coisas mais dolorosas para o ser humano é o quê? A morte, o divórcio e a separação. Quando eu olhei isso aqui, eu fiquei impressionado. Nunca tinha parado para pensar, já li essa escala várias vezes, em diferentes livros. Mas eu fiquei pensando, que interessante. As três é o afastamento. As três é o afastamento. Já pensaram? Aí mostra para vocês uma coisa importante. Depois de você, a coisa mais importante na sua vida é o outro, de quem você vai precisar na hora do luto. A separação é dolorosa, a perda é dolorosa, mas também pode ser um momento de crescimento. É preciso lembrar que o luto não é doença. Você não pode falar para a pessoa parar de sofrer. Você tem que ajudar a pessoa a sofrer. Não é fazê-la sofrer, é ajudá-la a passar pelo sofrimento. Você precisa ajudar a pessoa a passar pelo sofrimento. Por quê? Porque ela está numa situação normal, não é para mandar a pessoa calar. Quando eu estou perto de alguém que faz uma criança calar a boca, ou fala para a pessoa que está chorando em desespero, chega disso, para que isso? Uma estupidez para lidar com o ser humano. Eu gostava muito de uma canção, encosta a sua cabecinha no meu ombro e chora. Caramba, quando eu ouvi essa música, dava vontade de chorar mesmo. Quer dizer, que beleza, que afetividade, que empatia. Mas eles sabiam o que era sofrer. Esse sofrimento dura de 6 meses a 2 anos. De 6 meses a 2 anos. Vai sempre decrescendo. E a Elizabeth Kubler-Ross entende disso, escreveu vários livros sobre a morte e o morrer, e ela dá 4 fases pelas quais você passa. Se bem que essas fases são utópicas ou teóricas. Por quê? Porque elas estão juntas o tempo todo. Você não pode separar isso. Vamos lá. Primeira delas, assim que há a perda, você sofre um choque. Você sofre um choque. É como se uma catástrofe desabasse, uma catástrofe astronômica
caísse sobre a sua cabeça. Nesse estado de choque, você está entorpecido. Você não consegue ouvir nada. Por quê? Porque você está totalmente dominado pela emoção, que vamos mostrar daqui a pouco quais são. A segunda fase é a fase do anseio. Isso é, vem uma saudade dos momentos vividos, só lembranças boas, e você fica entretendo aquilo, mas de repente você cai, e aí você entra na depressão. Não é que é uma depressão patológica, é uma depressão normal naquele momento, que é o momento que você está num desespero muito grande. Depois dessa emoção, o que vem? Aí vem a recuperação. Mas isso desde do momento que a pessoa morre, que você perde, aí você entra nesse processo, mas ele é dinâmico. Nós não podemos separar nada do ser humano assim tão bonitinho, tão linear, porque isso tudo é uma dinâmica só. E nem você tem só um sentimento. Você tem vários sentimentos ao mesmo tempo. O processo do luto é variado de pessoa para pessoa. E dentro de cada pessoa ele se manifesta diferentemente cada hora. Por isso é uma confusão total nesse período de 6 meses a 2 anos. Se bem que a média é 1 ano. Isso sempre foi respeitado. Muitas pessoas, onde eu morava, usavam uma tarja preta no braço ou usavam roupa preta por 1 ano. Que era para quê? Para ninguém incomodar a pessoa. Não cobrar excessivamente da pessoa. Agora, hoje as pessoas cobram que você nem passe pela experiência. Mas não adianta você fazer isso, porque você vai passar pela experiência e vai sofrer. Conforme a duração da patologia da pessoa, é claro que o seu luto começa, às vezes, antes da morte. Por quê? Porque, ao começar a vir o diagnóstico fechado, terminal, aí você já começa a se preparar e sofrer. Você já começa a matar a pessoa até certo ponto, querendo que ela morra logo. Parece ridículo, não, mas é isso mesmo que acontece com o ser humano. Você tem pensamento bom e pensamento ruim. Daqui a pouco vocês vão ver um outro pensamento que é pior ainda. E ele agrava-se quando a pessoa se prepara para celebrar os rituais do funeral. Imagina você, tem a notícia da morte, tem que preparar o enterro e tem uma série de cerimoniais que nós somos obrigados a fazer, socialmente criados e variados, mas que são fundamentais para o ser humano superar o luto. Então, o que acontece com a pessoa? Imagina a pessoa voltando para casa e encontrando a casa vazia. Pode ter até gente lá, mas para a pessoa não tem ninguém. E você vai enfrentar a noite. E aí o que acontece? À noite você ouve a voz da pessoa. Isso chama-se alucinação. Não é verdade. Você ouve passos da pessoa. Você ouve barulhos que a pessoa fazia. Tudo isso é normal, a pessoa não está ficando louca, não. A alucinação é típico da esquizofrenia, mas não tem nada a ver.
É um momento de luto que a pessoa está passando. E é com isso que ela tem que lidar. O que mais? Quando você passa por essas experiências todas, você sente coisas contrárias. Imagina você ficando feliz que quem morreu foi o seu cônjuge e não foi você. Já pensaram nisso? Você está num acidente, um amigo seu morre, você está triste que ele morreu, mas também você pensa, puxa, ainda bem, graças a Deus que não fui eu. E aí muitos põem até Deus no meio, né? Num sentimento tremendamente egoísta, mas faz parte do luto. É assim, isso faz parte do ser humano, é parte da emoção humana. Agora nós vamos entrar na emoção. Primeiro essa noção do luto, agora veja a emoção. A emoção, já falei um pouco para vocês, agora. A emoção é a energia que nos mobiliza e nos coloca em movimento. É o que nos motiva a agir. Se você não tivesse emoção, ou sentimento, ou afetividade, estou usando intercaladamente porque pode ser usado, como é que você faria? Você não agiria. A emoção negativa é a emoção que faz você viver. Se você não tiver emoção, você não tem vida, você é um morto-vivo, ou um vivo-morto, agora eu estou meio confuso. Então, a emoção é o nosso combustível, é como a luz vermelha que eu falei para vocês antes, que dá o sinal, pare, não atravesse. Você poderá atravessar numa roleta russa, mas nem você pode morrer. Mais cedo ou mais tarde, se você continuar na roleta russa, você vai morrer. Isso é o problema sério para as pessoas lidarem e conviverem. E o que acontece? Quando você sofre a perda, algumas emoções se manifestam imediatamente. Quais? Primeiro, a tristeza. Aliás, isso depois que você negou, passou pelo choque, etc. Então, aí vem aquela tristeza profunda. Você nega para sobreviver. Não é que negar está totalmente errado. Eu sempre digo, tudo que não presta é bom e tudo que é bom não presta. Depende do quê? Da dose. Estava falando com uma pessoa muito inteligente, um empresário, essa semana, e ele falou para mim, depois que nós entramos lá numa discussão meio filosófica, e eu fui respondendo as perguntas dele, ele falou, bom, mas isso depende do equilíbrio. Eu falei, bom, meu filho, eu estou partindo do pressuposto que nós temos bom senso e sabemos o que é o equilíbrio. É claro que você tem que ir para o equilíbrio. A pessoa se desorienta quando ela sai do equilíbrio. E a emoção funciona para quê? Para conservá-lo no equilíbrio. Então, primeiro, a tristeza. O que eu faço com a tristeza? O que eu faço com a tristeza? Nego? Recuso sentir? Não. Bem-aventurado aqueles que... Faz o quê? Bem-aventurado aqueles que choram. Vocês têm medo de falar no choro? Repete para vocês. Bem-aventurado aquele que... E outra vez. Isso, chora. Chora, meu filho, chora. Grite, esperneia, morda a toalha, porque você precisa botar para fora. Quando a pessoa não vive o luto, ela vai para o consultório, e eu tenho que viver com ela a experiência dela no consultório, passar passo a passo, desde que a pessoa morreu até a hora
que nós estamos ali conversando, até a hora que ele foi sepultado. Passo a passo. Quando você, no final, diz para a pessoa assim, agora diz adeus. Na hora que a pessoa diz adeus, ela explode em choro. É uma explosão de choro. Ótimo! Deixa você chorar. Porque quando a tristeza, a única maneira de você aliviar é chorando. É por isso que você fica triste. E para que a tristeza? Para você separar-se, para você largar o que você não tem mais, para você continuar a vida de uma forma diferente. É só para isso. Mas, ao mesmo tempo, você sente tristeza, você sente raiva, porque a pessoa morreu, você sente raiva de você, porque você está com raiva que ele morreu, você tem sentimento de culpa, você tem medo e você tem também vergonha. Justo você foi selecionado. Isso aqui está fervendo dentro de você. Não tem como você escapar. Sempre reconheça que a emoção é que mantém você vivo, que dá para você a noção do tempo. A raiva, veja que expressões bonitas de um homem chamado John Bradshaw. O livro dele é Healing the Shame, quer dizer, sarando a vergonha que o prende. Veja o que ele fala. A raiva é nosso vigor. O medo é nosso discernimento. A tristeza, a nossa saúde. A culpa, a nossa consciência. E a vergonha nos limita. A culpa e a vergonha são chamadas de emoções morais. Ela é que sustenta a moral humana. Porque se a pessoa não tiver vergonha e nem culpa, ela é uma patológica no sentido de sociopatia. Isso é fundamental, que você sinta. No luto, você vai sentir todas essas emoções. Não tem nada errado, você não está doente. Agora, os sentimentos, a raiva, a tristeza, o medo, a vergonha, são emoções, picos. Agora, o sentimento é uma mistura, não só de emoções, mas de outras afetividades. E os sentimentos que você sente, agora vem uma lista, que é todos normais. Você sente desespero, você sente indiferença, apatia, você sente ansiedade, você sente depressão, você sente uma futilidade. Uma futilidade. Alguém teve um diagnóstico de câncer e ontem falou para mim, Belisário, minha vida mudou depois que eu tive o diagnóstico. Por quê? Porque tudo aquilo que eu dava importância, agora eu não dou mais. Sabe o que eu estou fazendo? Pensando mais nas coisas espirituais. Aliás, eu tenho 3. Um caminhando para o doutorado e 2 grandes industriais. E disseram para mim, os 3 praticamente falaram essa mesma coisa essa semana. E você tem que ajudar a pessoa a achar também uma espiritualidade que mais se interessar na vida. Então, esses são sentimentos que a pessoa vai sentir. Depois, o que mais? Então, veja, ela tem emoções, sentimentos,
e experiências, isso é, ela vai viver. Quando eu estou falando de experiência, estou falando da sua vida. Então, nessas experiências, você vai experimentar uma agitação insuportável. O que mais? Uma impaciência com tudo, dificuldade de concentração, o sono totalmente perturbado. Vai passar. Não é uma coisa que a gente gosta de ouvir quando está sentindo, mas você tem que saber que aquilo não vai matar você. Você está apenas vivendo o luto. Seus pensamentos ficam na mesma coisa, são repetitivos, são obsessivos, e a maioria deles relacionados com o morto. E tem uma série de sintomas físicos, dor por todo lado, mas não significativas, de origem emocional. Você tem um desinteresse por tudo e por todos, e uma preocupação exagerada consigo mesmo. Nessa situação toda, você procure cuidar para não se envolver em alívio rápido. O mundo hoje é líquido, é rápido. Cuidado, porque isso poderá ser pernicioso. Álcool, drogas, sedativos, relações duradouras e muito cuidado para não se casar antes de 6 meses, porque toda pessoa que casa antes de 6 meses é certo a separação, de acordo com as estatísticas. Cuidado com decisões importantes, vender casa, comprar isso, comprar aquilo. Isso não é uma coisa que você deva fazer, porque senão você vai se meter em encrencas. O que mais? Lembre-se que o passado não é rompido com rapidez. Você vai melhorar, mas o que você passou e continua passando vai demorar um pouco de tempo. Você deve enfatizar o positivo e não combater o negativo. Nunca combata o negativo, você está perdendo seu tempo, você está mantendo o negativo com você. Pensa no positivo, alimente o positivo, busque o positivo. Se você quer melhorar, promova coisas boas, positivas, saudáveis, construtivas, certas, em vez de você ficar se defendendo de coisa negativa, porque se você se ocupar de coisas positivas, não vai ter lugar a negativa, e o seu sofrimento, portanto, será muito menor dali para frente. O que mais? Viva o presente, sem carregar o passado e sem se preocupar com o futuro. A depressão é passado, a ansiedade é futuro. Para quê? Isso tudo são emoções oriundas, ou sentimentos oriundos do medo. Você vai passar muito medo. Agora veja isso aqui. A eficácia do positivo, do certo, da promoção, na cura é superior a tudo aquilo que é preventivo e negativo. Agora você tem 2 preocupações. Não se preocupe que está chegando no fim, tá bom? Vocês têm 2 preocupações básicas na vida. Pensamentos saudáveis. Todos os seus pensamentos devem se voltar para
coisas que contribuam para o seu bem-estar e não para o seu mal-estar. No luto, você já tem muita coisa para desgastar a sua energia. Procure sempre pensamentos saudáveis, no sentido de saúde. E a segunda coisa importante é o enfrentamento dos eventos e problemas do dia a dia da vida. Para isso você pode fazer duas coisas, aliás, algumas coisas. Primeiro, é você que constrói a realidade. Quando você percebe uma coisa, você não percebe aquilo. Você não percebe o fato. O que você percebe então? A interpretação do fato. E as suas decisões vão ser baseadas na sua interpretação. Por isso que há tanta confusão entre os seres humanos. E quando você é dominado pela emoção, a emoção bloqueia o seu pensamento e anuvia a sua escolha. Por isso que você precisa ter cuidado e viver esse momento de sofrimento que você tem todo o direito de vivê-lo enquanto você precisar. A segunda coisa é, você precisa construir, ou melhor, controlar os pensamentos e os seus sentimentos. Não é que você não vai ter, você vai regulá-los, você vai administrá-los. Porque à medida que você administra, você não vai entrar em desespero tão grande. O que mais? Você deve aprender a construir, ou você vai ter que construir narrativas, explicações, histórias para você poder se entender. Você tem que se explicar. Nessa busca, nós damos explicações, nós justificamos, nós apresentamos razões, nós procuramos sentido para viver. E aí você, se conseguir nisso, buscar sentido para viver, você está perto da restauração, da renovação, da transformação. E uma coisa que me ajuda muito, assim como Paulo me ajuda, Moisés também me ajuda com as palavras que Deus disse para ele. Eu gosto muito de palavras de entusiasmo, de positivas, para frente, esperançosas, cheias de vibração. Veja bem, Deuteronômios 3:16. 31:6. O que diz? Um pensamento fantástico. Sede fortes e corajosos. Não temais, nem vos espanteis. Deus é quem vai convosco. E aqui ele está falando vós. Para a igreja, como eu estou falando agora, estava falando para o povo de Israel, antes de entrar na terra de Canaã. E aí ele pegou e disse assim no verso seguinte, 2 versos depois, 8. O Senhor é quem vai diante de ti, Ele será contigo. Veja que maravilha. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas nem te atemorizes, porque o Senhor está contigo. E vou aproveitar, vou avançar uns 2 minutos mais ou 3, para mostrar para vocês que isso tudo que eu falei é possível. Eu tenho uma amiga que é psicóloga, conheço já há quase 40 anos, aliás, mais de 40 anos agora, já uns 45 talvez, e essa pessoa muito influente, muito boa,
uma pessoa tranquila. Ela não era adventista, depois se tornou adventista, mas eu a olhava na sala de aula e pensava comigo mesmo, mas que menina extraordinária. 18 anos ela devia ter naquela época, primeiro ano da faculdade. E eu fiquei olhando para ela e aquilo me impressionava, que comportamento lindo. Bom, o tempo passou, ela construiu a vida dela, e um dia, claro, casou-se. Depois teve uma vida muito boa, mas nós estávamos sempre em contato, porque éramos colegas. Mas chegou um dia que o esposo dela, uma pessoa maravilhosa, muito famosa aqui no Brasil, veio aqui várias vezes como desconhecido, em manga de camisa. Uma vez eu trouxe ele a primeira vez, fiquei chocado, com raiva do pastor, com raiva da igreja, porque eu esperava um sermão que o tocasse. Ai, ai. E o culto foi sobre o relatório do trabalho missionário do semestre. Nada contra o relatório, mas não era naquele dia que eu queria o relatório. E eu fiquei muito chateado. Aí os levei, o casal, para almoçarmos no refeitório. Pegou a bandeja lá, todos nós. Eu só torcia naquele dia para não ter, como é que chama aquele negócio lá? Espera aí. Como é que é, bem? Taco. Eu pedia para não ter taco e salada com farofa. Felizmente, aquele dia não tinha isso. A esposa dele, várias vezes, comeu taco com farofa e salada. E a gente passou a brincar com taco, farofa e salada. Não estou falando mal da comida, aliás, eu adorava a comida do colégio. Aí, ficamos lá conversando até fechar o refeitório. Sobre o que ele falava? Sobre a impressão maravilhosa que ele tinha do trabalho missionário da Igreja Adventista. Porque ele era o chefe do trabalho social do Ayrton Senna. Aí fomos embora, já tinha que fechar o refeitório, saímos, chegamos no estacionamento ali do lado do banco, e ele parou lá. Nós ficamos lá até 2h30 quase, conversando sobre trabalho missionário e trabalho de assistência social. E ele ficou impressionadíssimo, e eu envergonhadíssimo com a minha atitude. Mas, coitado, aliás, não sei se é coitado, acho que foi até abençoado por ter saído na época que ele saiu. De repente, um câncer, um sofrimento de 4 anos, promessa de estar curado, ida para os Estados Unidos em avião particular. E os médicos falaram, você está curado. 1 ano depois, câncer de novo, no mesmo lugar. Aí não deu, faleceu. Mas onde eu quero chegar com vocês? Pouco antes dele morrer, eles estavam conversando sobre o céu. E a esposa falou para ele assim, querido, quando eu chegar lá, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar você. Aí ele falou a coisa mais linda que eu já ouvi na vida. Ele disse, não, querida, você não vai me procurar. Primeiro, você vai procurar Jesus. E depois você vai me procurar. Não era batizado. Veio poucas vezes à igreja, mas sempre conversava com ela. E agora ela ficou sozinha, de luto.
Como que ela enfrentou isso? Porque ela tinha os pensamentos dela voltados para Deus, para essa esperança. Tenha a esperança. Que esperança linda! Quando eu abrir os olhos, eu vou procurar Jesus. Depois eu vou procurar os meus amados. Isso é esperança que nunca falha. E a pessoa enlutada precisa desta esperança. E que Deus os abençoe a manter essa esperança e encontrar os seus amados na eternidade. Muito obrigado. Desculpa atrasar um pouquinho. O pastor Rafael Rossi falou do mesmo sentimento que você e eu sentimos, vontade de aplaudir o Dr. Belisário Marques, pela profundidade, pela lucidez. A Deus toda a honra, toda a glória, todo louvor. Mandou muito bem. Ano que vem, esperamos que o senhor volte para tratar de um outro assunto. Foi muito bom, muito profundo. Com certeza vai ajudar muitas pessoas, doutor Belisário. Foi uma grande bênção de Deus. Deus usou o senhor. Muito obrigado.